Salve, meu segundão! Como é que vocês estão? Tá tudo bem ou não? Como é que vocês foram na prova? Conta pra mim. Eu quero chuva de likes nesse vídeo e comentários aqui embaixo se você mandou benzaço na prova, se você gabaritou, se as diquinhas matadoras não foram de fato matadoras, hein? Eu sabia que vocês iam mandar benzaço na prova e dei ainda umas dicas que para quem pegou conseguiu fazer a prova tranquilamente. Então vamos continuar o nosso ritmo de estudo e a nossa saga das plantinhas aqui, tá? Nós tínhamos estudado até a aula passada os órgãos vegetais, mas os órgãos vegetativos, que eram aqueles órgãos responsáveis pela manutenção da vida da planta: raiz, caule e folha. Agora nós vamos ver as estruturas das angiospermas, que são as flores, né? Depois nós vamos ver as sementes, que são estruturas que elas compartilham também com os gimnospermas. E, por fim, o fruto e o processo reprodutivo de novo. Agora, sabendo de todas essas estruturas, a gente vai revisar o processo reprodutivo, mas de uma forma diferente. A gente não vai ficar estudando ciclo, não. É bem rapidex. Beleza? Então, nós vamos dividir esse conteúdo dessa unidade em duas aulas, beleza? Então, a unidade 5 da apostila, duas aulas. Essa primeira aula a gente vai falar da flor e da semente. Na próxima aula, a gente fala do fruto e de processos reprodutivos. Beleza? Então acompanhe o prof aí. Então, começando aqui, maravilhosos, falando dos órgãos reprodutivos, beleza? Falando inicialmente da flor e da semente. Começando então pelas flores, tem bastante coisa com relação à flor, tá? Primeira coisa, tem um videozinho aqui, vocês assistam depois, eu vou deixar esse material para vocês, como sempre, anexado junto com o vídeo. E aí vocês assistam esse vídeo para retomar as partes da flor. Mas é só para você lembrar aí essas partezinhas da flor que a gente já viu quando estudou as angiospermas, beleza? Agora, qual é a função da flor, tá? Então, a flor tem como principal função a reprodução. É o órgão reprodutivo das angiospermas, beleza? Então, como que é essa flor? Como que é a carinha dela? Como que é a estrutura da flor? Ela tem os seus verticilos estéreis e os seus verticilos reprodutivos, ou seja, as partes estéreis, as partes reprodutivas. As partes estéreis geralmente vão proteger as partes reprodutivas, beleza? Quem são as partes estéreis, os verticilos estéreis? O cálice, que é o conjunto de sépalas, e a corola, que é o conjunto de pétalas. Geralmente o cálice, que é o conjunto de sépalas, fica mais externo, corola mais interno, conjunto de pétalas. Então, sépalas mais externas, pétalas mais internas. Lembrando que geralmente as sépalas são verdes e as pétalas são coloridas, beleza? Pode acontecer das sépalas se tornarem coloridas também? Pode. Você tem algumas espécies de plantas que as sépalas são coloridas, modificadas para atrair polinizadores também, tá? Mas geralmente quem é colorida são as pétalas, como função do que? Atração de polinizadores. Você tem os verticilos reprodutivos, androceu, que são os estames, que é onde você tem a produção dos grãos de pólen, e o gineceu, que é o conjunto de carpelos ou pistilos, que você vai ter a parte feminina, onde vai terminar lá no ovário, onde tem a produção dos óvulos e dentro dos óvulos os sacos embrionários. Olha que bonitinha a danadinha da florzinha. Então você tem aqui uma estrutura de flor idealizada. Por que idealizada? É um modelo geral. Nem todas as flores vão ter todas essas partes. Então você tem aqui o receptáculo floral, dentro aqui, ó, do ovário, né? Você tem essa estrutura linda, maravilhosa aqui. Então vamos olhar as partes, ó, o estame, tá? Então as partes reprodutivas, estame e carpelo. Estame, parte reprodutiva masculina, carpelo, parte reprodutiva feminina. Nos estames, você tem os estames sendo formados por duas partes: filete, que liga, tá, a antera às partes florais. Então você tem o filete, que é o cabinho, e as anteras. Dentro das anteras é que vai acontecer aí a formação do grão de pólen. Parte feminina, o carpelo ou pistilo, é formado por três partes: estigma, que é essa porção superior que recebe o grão de pólen, é o receptáculo do grão de pólen, o estilete, que é o tubão, e o ovário, beleza? Esse estilete é por onde vai crescer o tubo polínico para levar o gameta masculino até onde? Até o ovário, onde estão os
óvulos. E dentro de cada óvulo, você sabe que forma o saco embrionário, onde você tem aquele monte de células, e nas angiospermas, 2 grupos de células são importantes. Os 2 núcleos polares centrais e a oosfera, que vai rolar a dupla fecundação para formar a semente e o embrião, beleza? Dentro dessa semente. Agora, as partes estéreis. As partes estéreis nós temos aqui, ó, as pétalas, certo? E, mais externamente, as sépalas. Fechou? Então, aqui nós temos o desenho, a imagem de uma flor completa. Depois, pensando no androceu. O androceu, que é o conjunto de estames, responsável pela produção do grão de pólen, que tem lá dentro dele os gametas masculinos. Cada estame é composto por uma antera, que você está vendo aqui, e o filetezinho, que prende aí a antera na flor. Certo? É muito bonitinho, né? Olha que coisa mais linda essas anteras nessa imagem. É sensacional. Depois, nós temos então aquela ideia da produção do grão de pólen. Você tem lá dentro das anteras a célula-mãe do micrósporo, tá? Essa célula-mãe do micrósporo é a célula do microsporângio, que sofre meiose e no final da meiose forma os micrósporos. Esses micrósporos haploides vão se desenvolver e vão formar o grão de pólen. Dentro do grão de pólen você tem a célula vegetativa, que é a célula do tubo, e a célula generativa, que é aquela célula que vai sofrer divisão e vai formar os 2 gametas masculinos lá no tubo polínico em germinação, quando ele cai lá naquela parte feminina da flor que nós vamos ver daqui a pouco de novo, tá bom? Então, gineceu. O gineceu é a parte feminina. Olha que bonitinho o gineceu aqui. Então, a gente pode observar que o gineceu ele é formado pelo conjunto de carpelos ou pistilos e são as estruturas reprodutoras femininas da flor. Então, um carpelo é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. Aquela parte que o prof acabou de comentar, que é onde o grão de pólen cai, germina e forma o tubo polínico, é o estigma, que é essa parte aqui de cima, ó, o estigma. O estilete é o tubão por onde cresce o tubo polínico e leva o gameta masculino até os óvulos que ficam no ovário, beleza? Então você tem aqui, ó, o estigma, olha o exemplo na florzinha, o estigma, essa partezinha aqui, ó, de cima, ela parece até ser aveludada, né? Por quê? Para poder grudar o grão de pólen ali. E aí você tem o estilete, que é esse tubão grandão que vai levar, então, essa estrutura vai se ligar até o ovário que está lá embaixo, protegidinho ali embaixo, beleza? Aqui um outro exemplo para você visualizar de novo aqui, ó, estigma e o estilete. E está vendo que aqui também você tem, ó, você tem os estames, certo? É o filete e as anteras nas pontas. Então você tem nessa flor aqui também parte masculina e parte feminina. E o que que acontece ali na parte feminina, lá embaixo nos óvulos? Lá nos óvulos, o óvulo então tem lá a célula, né, que vai sofrer. Quem que é a célula que vai sofrer? É a célula mãe do megásporo ou a célula do megasporângio. Essa célula vai sofrer meiose. Na meiose, 3 células degeneram, só uma se desenvolve, que a gente chama de megásporo ou megásporo funcional. Essa célula cresce, se desenvolve, sofre mitoses e forma o saco embrionário. Esse saco embrionário tem lá os núcleos polares, a oosfera, que são as células que importam para nós no processo de reprodução das angiospermas. Oosfera fecunda com um dos gametas masculinos, núcleos polares se fundem com o outro gameta masculino, fazendo a dupla fecundação. Oosfera com gameta masculino forma o embrião. Núcleos polares com outro gameta masculino formam o endosperma triploide, que é o tecido nutritivo para o embrião que precisa desse nutriente para se desenvolver antes da semente germinar. Beleza? É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre a classificação das flores. As flores elas podem ser classificadas de acordo com a sua simetria, tá? Então ela tem uma simetria radial. O que é uma simetria radial? É quando qualquer linha imaginária que passa pelo centro do eixo vai dividir a flor em 2 partes iguais. Então aqui, ó, essa daqui é uma flor que tem simetria radial. Qualquer plano de corte divide ela em partes iguais, beleza? Depois você tem aquelas que têm simetria bilateral, onde apenas uma linha imaginária consegue dividir a flor em 2 partes iguais. Então já são
flores mais complexas, que você não consegue dividir em várias partes iguais. Então, você só consegue traçar um plano por onde você divide ela em duas partes iguais. Essas são as flores com simetria bilateral. Depois você tem aquelas que são assimétricas, ou seja, elas não têm plano de simetria, como essa daqui. Ou seja, elas são tão diferentes que cada parte é individual. Você não consegue dividir em partes iguais, beleza? Então você tem esses três tipos de simetria. Aquela que você traça vários planos e em vários cortes você vai ter uma parte fidedigna. Quando você traça um plano de corte, somente um, porque só consegue dividir em duas partes iguais, assim como acontece no nosso corpo. O nosso corpo também tem simetria bilateral. Então você só consegue dividir o corpo em duas partes iguais, e aquelas que são assimétricas, que você não consegue dividir porque cada parte da flor é individualizada, é exclusiva, não tem repetição. Depois, nós podemos classificar também de acordo com o número de verticilos, número de peças por verticilos. Aqui é importante você lembrar, porque entra a classificação de gimnospermas e angiospermas. Não, entra aquela classificação. Por que não entra gimnosperma? Porque gimnosperma não tem flor. Entra o quê? Aquela classificação de monocotiledônia e eudicotiledôneas, certo? Então, olha só, você tem flores dímeras, que são aquelas que têm duas peças, tá? Ó, duas peças. Você tem tetrâmeras, quatro peças, ó, conta aqui, ó, quatro pétalas. Pentâmeras, cinco peças. Aí você tem, pode ter, professor, de 3 peças, de 6 peças? Pode, mas essas aqui são as mais comuns, tá? E lembra que a gente usa isso aqui para classificar lá as gimnospermas. Não, ó, lembrando de novo, gimnosperma não tem flor. Para classificar aqueles dois grandes grupos das angiospermas, as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Você classifica elas de acordo com o número de peças por verticilo, beleza? Ô, professor, mas quem é quem então? Quem é quem? Pera aí que eu vou mostrar, pera aí. Aqui, maravilhosos, ó, você vai pegar a tua apostila lá na página 401, que tem essa tabelinha aqui, ó, tá? Que tem essa tabelinha comparando monocotiledônia com eudicotiledônia. E aí ele vai falar que nas monocotiledôneas, geralmente você tem aqui, ó, órgãos florais em múltiplos de 3 e nas eudicotiledôneas, múltiplos de 4 e 5, certo? É isso. Essa é a diferença das mono e das eudicotiledôneas, que é importante você retomar. Pega na tua apostilinha, dá uma revisada aí, beleza? Voltando aqui então a falar da classificação, podemos classificar também as flores de acordo com a posição do ovário. Se o ovário está acima do receptáculo floral, nós falamos que esse ovário é um ovário súpero, tá? E a flor é uma flor hipógina. Olha que nome maravilhoso, né? Se o ovário fica na posição entre as peças florais, entre os verticilos florais e o receptáculo, não totalmente inserido no receptáculo, nós chamamos esse ovário de semi-ínfero e a flor de flor perígina. E se você tiver o ovário totalmente inserido no receptáculo floral, protegido pelo receptáculo floral, nós temos a flor epígena, com um ovário ínfero, ou seja, esse ováriozinho aqui, ó, é bem mais protegido do que esse, certo? Então é uma evolução também das flores para proteger o ovário e os óvulos possivelmente aí fecundados pelos gametas masculinos. É uma proteção a mais para o desenvolvimento inicial da semente aqui dentro da plantinha, dentro da planta mãe, porque nós estamos falando das plantas terrestres que são embriófitas. Então aqui o embrião está se desenvolvendo inicialmente dentro da planta mãe. Depois que se formar o fruto, aí sim esse filhinho que está dentro da semente vai ser disperso. Mas enquanto isso ele se desenvolve aqui dentro. Tá bom? Continuando. O sexo da flor também é utilizado para classificar. Nós temos aquela flor que tem os dois sexos, ó, parte masculina, tá? Androceu e gineceu, e parte feminina, ó. Androceu, parte masculina, gineceu, parte feminina. Então nós temos uma flor aqui monóclina. Monóclina por quê? Porque ela tem os dois sexos na mesma flor. Então, flor monóclina.
tem parte masculina, parte feminina. Flor díclina. A flor díclina é aquela que só tem a parte feminina ou só a parte masculina. Então, só gineceu, só androceu. Beleza? Então, você pode ter flores monóclinas e flores díclinas. Beleza? Monóclina, os dois sexos na mesma flor. Díclinas, flores com sexos separados. E você pode classificar a planta de acordo com o tipo de flor. Olha que doideira. Você pode ter plantas monóicas, onde você tem na planta flores monóclinas, ou seja, você tem flores que têm os dois sexos na mesma flor. E você pode ter também a planta sendo monóica, só que nela você tem flores díclinas, ou seja, você tem flores masculinas e flores femininas, mas na mesma planta. Por isso que a planta continua sendo monóica, porque ela tem flor masculina e flor feminina na mesma planta. Por isso ela é monóica, que é ter os dois sexos na mesma planta. Beleza? Agora você tem as plantas que são dioicas. Nas plantas que são dioicas, você tem a planta que tem a flor masculina e a planta que tem a flor feminina, ou seja, flores díclinas. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre as variedades das flores. Então você tem aqui inflorescências. Olha só, o que são as inflorescências? As inflorescências são aquelas estruturas que formam várias florezinhas em um receptáculo. Ó. Você tem várias florezinhas em uma estrutura que prende essas várias florezinhas. Então elas são várias florezinhas pequenininhas formando aí as inflorescências, que tem do tipo espiga, do tipo cacho, do tipo panícula, tipo umbela composta, tipo capítulo. Professor, só de olhar aqui, ó, tem os exemplos, né? Por exemplo, ó, tem aqui que a espiga é igual a do milho, cacho da uva, e aí a gente vê panícula da cenoura, umbela do ipê, umbela composta salsa, capítulo margarida, mas a gente ainda não consegue visualizar. Então, pera lá, maravilhosa, dá uma olhada aqui, ó. Ah lá, vamos ver aqui, ó. Essa inflorescência aqui, representada por essa letrinha C, é do tipo espiga. Então, olha como que ela é, ó. Então, você tem aqui uma estrutura chamada de eixo. Esse eixo prende as várias florezinhas. Então, essas várias estruturas que você está vendo aqui são flores. Beleza? São flores. Esse é o tipo de inflorescência do tipo espiga, tá bom? Que você vai encontrar lá no milho, por exemplo. Depois nós temos aqui, ó, um tipo de inflorescência chamado de espádice do antúrio, tá bom? Então aqui, ó, você tem uma folha modificada, que é uma bráctea colorida, que atrai polinizadores, tá? Então isso é uma folha, não é a flor. Quem são as flores? As flores estão aqui, ó. Então você tem um eixo e aqui você tem várias florezinhas, como mostra o esquema aqui do lado. Várias florezinhas. Bom, depois você tem, olha que coisa mais linda. Opa, voltando. Aí, você tem aqui a margarida. Olha a margarida, que bonitinha, certo? E aqui nessa porção, ó, nessa porção aqui central, é onde você encontra as flores. Mentira, professor. A parte amarela são as flores, tá? E isso aqui, professor? Isso aqui são provavelmente estruturas modificadas. Olha lá, ó. A parte branca consiste na corola das flores periféricas. Então, olha só, é corola, tá? Das flores periféricas, mas as flores propriamente ditas são essas amarelinhas aqui. Então você tem uma inflorescência, ó. Você tem um eixo e várias florezinhas aqui dentro. Sabe quem que é assim também? O girassol. O girassol é exatamente como a danadinha da margarida, beleza? É um tipo de inflorescência do tipo capítulo. Depois nós temos aqui, ó, na letra F, tá? Nós temos na letra F uma flor de gerânio, tá? Que tem uma inflorescência chamada de umbela. O que é umbela? Aqui, ó. Umbela é essa inflorescência onde você tem a divisão do eixo, ó, e aí várias florezinhas nas pontas, tá? Então, a divisão do eixo, várias
florezinhas na ponta. Umbela, tá bom? Muito bonitinho. Então, todas as flores partem do mesmo ponto, formando aí pequenos raminhos com várias florezinhas. Falando rapidamente agora sobre a evolução das flores, como que as flores evoluíram para atrair polinizadores. Essa é a grande sacada. Então, ó, você tem aqui as flores com simetria bilateral, elas vão orientar os insetos, como as abelhas, por exemplo, eh, para que elas encontrem, olha só, elas vão orientar os insetos, como as abelhas, para que eles tenham acesso à flor e encontrem os caminhos para o néctar, incrementando aí a transferência de pólen entre o inseto e a flor. Então é uma evolução das plantas com simetria radial para as plantas com simetria bilateral, porque essas plantas com simetria bilateral têm um formato certinho para o polinizador entrar e conseguir chegar lá onde está os nectários e tudo mais e otimizar as trocas aí que ele vem trazendo o grão de pólen também para ele levar o grão de pólen dessa flor, se necessário. Sensacional, né? Depois, esse processo, né, de evolução justamente acontece porque ocorre um número reduzido, vai reduzir o número das partes florais. Por exemplo, ó, a flor da sanguinária ela tem muitas pétalas estames. Já as flores aqui, ó, do trillium tem poucas partes florais, embora maior número de partes florais que possa atrair polinizadores. A grande exposição pode atrair ladrões de pólen ou de néctar. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que a evolução das flores fez com que as partes florais diminuíssem para que essas flores elas se adaptassem a polinizadores específicos e não a qualquer animal que pudesse passar por ali. Porque se a flor fica muito exposta, quando ela tem muitas peças florais, como por exemplo essa daqui, ó, então qualquer organismo pode passar por ali, pode roubar pólen e néctar e eles não ajudarem de fato na polinização. Agora, quando a flor se modifica ao ponto de atrair o seu polinizador específico, só aquele tipo de polinizador é atraído, só ele consegue alcançar as partes que têm néctar e conseguem pegar o pólen e transferir isso para outra planta, auxiliando na reprodução. Isso é sensacional. Sensacionablers. Beleza? Você também tem a fusão das partes florais que vão ajudar, né, nesse processo, principalmente quando os polinizadores são animais que visitam a flor, e isso vai permitir essa especificidade que o prof falou, de só o polinizador específico conseguir atingir a parte dos nectários e também conseguir levar o grão de pólen, beleza? Então você tem a fusão aí de peças florais. Outra coisa que o prof já havia comentado é justamente o ovário ínfero, né? O ovário localizado no interior dos receptáculos. Esse ovário, opa, voltando, rapidex. Volta, filho. Por que você não quer voltar? Passou, gente. Espera aí que o prof vai voltar aqui. Aí. O ovário. O ovário ínfero, esse ovário ínfero, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir uma proteção maior, né, dos óvulos dentro desse ovário, dentro do receptáculo. Então, ó, nas flores da pedra viva, o ovário é situado acima do receptáculo. Já do martelo japonês, aqui é o martelo, o prof tá muito doido. Já do marmelo japonês, ele fica onde? Ele fica dentro do receptáculo. E isso confere uma maior proteção durante o desenvolvimento das sementes. Beleza? E é por isso que é legal aquela história do ovário ínfero que o prof comentou com vocês. É uma evolução da flor também para o desenvolvimento mais seguro do embrião e da semente antes dessa semente ser levada para o ambiente externo. Tá bom? Agora tem aqui para vocês ó, uma parte sobre a polinização, tem um videozinho bem legal, depois você pega esse material, assista aí, que vale muito a pena você ver essa história da polinização aí das flores e como que as flores se adaptaram a atrair os polinizadores específicos. Está ali naquele esquema, está ali naquela parte da evolução das flores, só para vocês terem essa ideia de como que as flores coevoluíram junto com os seus polinizadores e se tornaram tão específicas para um polinizador. Isso é muito interessante e otimizou demais o processo reprodutivo das angiospermas, tá? Aí tem aqui os tipos de polinização, você dá uma olhada lá, beleza? Olha lá, polinização abiótica por abelhas, por mariposas e borboletas, por morcegos, por moscas, tá? Por pássaros, tem todos aí para você dar uma olhadinha, os diferentes polinizadores e como acontece a polinização.
E aí a gente finaliza essa aula falando rapidão sobre as sementes, que vai abrigar o danadinho do embrião, é a responsável pela reprodução diretamente, tá? Então, o que acontece com a semente? A semente ela é formada pelo desenvolvimento do óvulo. Você tem na semente o quê? Embrião e endosperma, ou seja, o indivíduo que vai se tornar uma planta adulta e o endosperma que vai nutrir esse indivíduo, esse embrião, durante o processo de desenvolvimento da semente, até essa semente poder germinar e aí sim formar as primeiras folhas e fazer fotossíntese. Então, enquanto isso não acontece, quem nutre o embrião para ele se desenvolver é o endosperma, beleza? Morfologia da semente, então as partezinhas da semente. Você tem uma semente formada aí por uma testa ou um tegumento chamado de amêndoa. Essa testa, né, é um envoltório externo, essa amêndoa que vai formar ali o embrião, depois a radícula, depois o caulículo, a gêmula e os cotilédones. Então você tem todas essas partes aqui, ó. O embrião, cotilédone que vai pegar o tecido nutritivo do endosperma, beleza? E aí você tem o desenvolvimento desse embrião aí, que vai dar origem à radícula, caulículo, gêmula e cotilédones. Essas estruturas vão formar aí a planta no futuro. Tem aqui outro videozinho para você assistir sobre as sementes e manjar um pouco mais sobre esse assunto e conseguir resolver os exercícios. Beleza? Depois, sobre a dispersão das sementes. Pode ser pelo ar, anemocoria, por animais, zoocoria, pela água, hidrocoria. Agora você vai pegar aí o seu material e você vai fazer as atividades. Em salas, as atividades de 1 a 4. Depois, para casa, atividades 1 e 2, sintetizando a unidade 1 e o 2 também. Depois nós continuamos esse conteúdo na próxima aula falando sobre frutos e reprodução. Bom? Então não esqueça de marcar essa atividade como concluída. Manda foto aqui pro prof sobre das atividades que você fez aí da apostila para eu ver. Não esquece, hein? Marca como concluída, anexa a foto aqui, manda para mim. E é isso, meu povo. Estamos juntos. Daqui a pouco temos mais aula. Fiquem com Deus. É nóis.